Continuando aqui os vídeos da mentira desse historiador. Doutor Banzoli, Pastor César e o outro eu não sei o nome. Que vai surgir isso. Gregório Magno escreveu lá no 7º século e vai falar que qualquer um que tiver a pretensão de dizer que é o Papa Universal, ou seja, um bispo de bispos, é em sua arrogância o precursor do anticristo, ele vai dizer, né? Ou seja, o título que os papas ostentam hoje para si mesmo, que é o título oficial dos papas, ele dizia que quem que usar esse termo é o anticristo, né? E inclusive você vai ter vários outros documentos. O João de Constantinopla vai tentar usar esse termo para ele, e ele vai falar, não, ninguém, nem você, nem ninguém pode, jamais ousou usar esse título de arrogância. Pra si, ele vai falar que ele vai fazer uma analogia com Lúcifer no céu. Ele quer saber que Pedro esteve em Roma. Já tá saindo fora, pô. Os adventistas falam que o Papa, agora o Papa Leão, antes era o Papa Francisco. Não, muito melhor. Antes era o Papa João Paulo II, que era o anticristo. O Papa João Paulo II morreu, não é mais anticristo. Agora teve o sucessor do Papa João Paulo II, foi o Bento XVI. É o anticristo. Morreu. Agora é o Papa Leão. Cara, vocês não provam essa analogia suas. O Evangelho de São João diz bem claro. João, 1 João. E cadê a escritura, meu querido? Eu quero que você me prove de escritura. São Pedro esteve em Roma. Eu quero qualquer protestante, qualquer pastor aí que tiver, que blá, 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 que eu não tenho medo de vocês. Eu estudo para isso, para mim pregar a verdade, para mim não cair nessa contradição. Eu quero que vocês me mostrem. Refuta meu vídeo, qualquer vídeo meu aí, de Bíblia. Escritura. Não é somente a escritura? Eu faço esse trabalho aqui mostrando a história, a patrística e tal, porque esses caras nos obrigam. Porque os caras não seguem a escritura realmente. Só escritura. O lema da reforma protestante, os 5 sola, não é somente a escritura. Então, vamos provar se Pedro esteve em Roma mesmo, realmente na escritura. Vamos provar se a verdadeira igreja é a católica na escritura. Vamos provar de escritura. Simples entender isso. Doutor protestante, até esqueci o versículo bíblico que eu ia ver aqui. Esqueci. Mas vamos lá. Não, pô, o povo engole essa mentira, pô. Ah, mas o livro de Atos não fala que São Pedro é o bispo de Roma. Cara, a igreja está sendo edificada. Por enquanto, a sede ali é Jerusalém. Tanto que tem um bispo ali que é São Tiago. Depois, São Pedro vai para outros lugares pregar. Pedro não ficou ali em Antioquia, não ficou ali em Jerusalém. Os apóstolos saíram para pregar. Como era eles pregavam? Oralmente, não tinha nada escrito no Novo Testamento. Quem inspirava eles? Quem falava através deles? João 16:3, o Espírito Santo. A Escritura deixa bem claro. João 21, do 15 ao 17, Mateus 16, 18, 19, Atos Apóstolos 15, Romanos 1, 8, 1 Pedro 5, 13, 1 Coríntios 2, 28, foi com o cumprimento dos apóstolos, deixa bem claro, pô. Mas vamos lá, né? Como citei Santo Ireneu de Leão, Santa Antioquia, Tertuliano, prova convincente dos apóstolos que caminharam, que conheceram os apóstolos, dando testemunho que São Pedro esteve em Roma, Eusébio de Cesareia também. Ousou usar esse título de arrogância.
Assim, ele vai falar que ele vai fazer uma analogia com Lúcifer no céu, que ele lembrei. se colocar acima dos outros, né? João Cipriano, ele vai fazer 2, um concílio de 18. Cartago de 256 depois de Cristo, ele vai falar qualquer um que ousasse se colocar como bispo de bispos, ele vai condenar qualquer um que se dissesse bispo de bispos. E inclusive ele vai fazer esse concílio em resposta ao Estevão, que é o bispo de Roma, e estava querendo forçar Cipriano e as igrejas no norte da África, ali em Cartago, a se submeter à questão do batismo, do rebatismo dos hereges, né? Ele vai falar que nenhum de nós se diz bispo de bispos ou em seu orgulho tirânico força a submissão de outro, porque todos nós temos igualdade de poder e todos nós aguardamos a vinda daquele que pode nos julgar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles diziam... Olha só, os caras falam tanto de escritura, vamos degustar um pouquinho aqui, abre certinho, ó, João 2, 18, ó. Filhinho, esta é a última hora. Vós viste que dizer que que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Ele saiu dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, não ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que nem todos são dos nossos. Ó. Simples, pô. Quem são esses muito anticristo? Que os apóstolos estão combatendo. Que não aceita o pastoreio. Que não aceita o bispo de Roma. E etc. Se você ver a história, os apóstolos eles combatiam os hereges, pô. Como você vai batizar um herege que o herege não se converteu? Oh, pelo amor de Deus, Lucas. Cara, que trabalho lixo que você faz, pô. Infelizmente, pô. Você pega aqui 1 Pedro, ó. 5,13, ó. Lembra a profecia de Mateus 16, 18? Sobre ti, Pedro, de firme igreja? Lucas 22, 31. Por quem Cristo rogou por esse pastoreio? Você não pega em momento nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, Cristo orou por outra pessoa. Orou para São Pedro. Velho Testamento só tinha um porta-voz. No Novo Testamento é do mesmo jeitinho. A igreja escolhida, escolhida, a Babilônia vos saúda. Assim também como Marcos, meu filho. Olha só, Efésios 4, 5, será uma só fé. Qual será essa uma só fé que será proclamada? Romanos 1, 8. Olha só. Primeiramente dou graças, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, porque todo vós, em todo mundo, será preconizada a vossa fé, ó. Então não tem como, pô. Os caras não aceitam o pastor, é herege, pô. Tá fora. Que será proclamado mundialmente qual fé? 1 Pedro 5, a igreja é escolhida. Simples entender isso. Os caras, ele quer desmentir a escritura, pô. Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, São Policarpo, Eusébio de Cesareia, deixa bem claro. E olha, Eusébio de Cesareia, falecido por volta do ano 399 ADC, em sua história eclesiástica, história eclesiástica, né? Eusébio cita autoridades anteriores e afirma a presença e o magistério de São Pedro e Paulo em Roma, sob o Império de Nero. Concordância desses e outros padres da igreja é vista como um testemunho infalível da fé universal da igreja primitiva sobre este ponto específico, a história, a própria primeira epístola de Pedro 5,13.
envia a saudação à Babilônia é interpretada por muitos uma referência codificada a Roma, devido à sua referência com a Babilônia pagã em termos de corrupção e idolatria na época. Como citei aqui, só segundo o testemunho de Eusébio de Cesareia, a ordem dos 12 primeiros sucessores de São Pedro no episcopado catedra de Roma foi Lino, segundo Anacleto, terceiro Clemente, quarto Evaristo, quinto Alexandre, etc, etc, etc. Testemunho de Santo Irineu de Leão, do século II DC, depois de Cristo. Ele veio antes de Eusébio, o testemunho dele é mais perto ainda da fonte mais dos apóstolos. Ele é escrito do século II, do começo do século II. Ele foi discípulo de São Policarpo Grande. São Policarpo foi discípulo de São João Apóstolo. Então, São João cede um episcopado, episcopado Policarpo, como a sede episcopal Santo Irineu de Leão, que São Irineu diz sobre os apóstolos. São Pedro teve seus sucessores, São Paulo teve seus sucessores, Evangelista São João teve sucessores. Simples entender isso. Aí você pega um mané desse, que odeia a história da igreja, que odeia tudo, cata aquele angu, coloca e vai misturando tudo. E o povo vai acreditar, pô. Que o povo não gosta de ler. Quer escutar essas palavras, blá. Ó, Santo Irineu diz sobre os apóstolos. Pedro e Paulo, tendo fundado e instruído a igreja de Roma, transmitido ao episcopado Alino, ele sucede a Anacleto, a mesma coisa que Eusébio de Cesareia, depois desde Clemente, terceiro lugar, episcopado que vem dos apóstolos. Então, essas são as palavras de Santo Irineu na grande obra dele. Ó. Há diversos hereges no capítulo 3, no parágrafo 3º, fala dos outros sucessores. Santo Irineu cita como os mesmo nome, na mesma ordem que fala Eusébio, terminando a lista com o Papa Elealto em 12º lugar. Depois de Santo Irineu, Eusébio, vem um monte de testemunhas sobre os sucessores, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos. Cara, poderia ficar aqui 2, 3 horas falando. Quem foi São Lino? Ele é italiano, de volta terra, cidade da Toscana, enviado à capital romana por seus pais para cultivar os estudos. Teve a felicidade de ouvir São Pedro, que nesse tempo tinha começado a pregar o evangelho à cidade de Roma, certo? Instituiu a fé, ó, se converteu, cara, com a pregação de São Pedro, cara, São Lino, onde ficou 12 anos, se eu não me engano, ali. Eles diziam que só existe um bispo de bispos, que é São Jesus, e abaixo dele tá todos os bispos de igrejas, da igreja, que são bispos. Por isso que veio o grande cisma ali dos ortodoxos. Cara, a sede não é ali em Antioquia. Pedro passou ali em Antioquia, deixou seu sucessor ali, que é Santo Inácio de Antioquia. A sede não é ali em Antioquia. Infelizmente, Pedro estabilizou ali, mas teve o seu sucessor para ficar ali no lugar de São Pedro. Pedro não ficou ali, foi para Roma. Do mesmo jeito que eu acho, não está na Bíblia, mas eu tenho certeza, cara. Atos 23, 11, 10 testemunho de Jerusalém, agora que pode ir em Roma, onde Pedro já estava ali 25 anos, pô. Se Cristo aparece em São Paulo,
dizendo para São Paulo ir em Roma. Imagina mais para o pastor, aquele que tem a chave, aquele que é o porta-voz. A profecia de Mateus 16, 18 já deixa bem claro, e a profecia de João 21, 17 e 18 já deixa bem claro como Pedro vai ser martirizado, pô. Como ele vai glorificar e fundar, edificar a igreja, pô, de acordo com a profecia de Mateus 16, 18. São Paulo, ele cooperou com esse projeto salvífico. Mas a profecia está sobre Pedro, pô. Paulo veio auxiliar São Pedro ali em Roma, onde foi martirizado também, pô. Olha só, compara os dois ministérios, pô, é quase igual. Que diferença de São Pedro para São Paulo, porque São Paulo não tem a chave. Não tem a profecia de pastorear a igreja. São Paulo era submisso a São Pedro. Não vem com essa conversa para mim que Paulo repreendeu São Pedro, não. Bateria doutrinária, não. Certo, meu querido? Isso pega pessoas que não estudam. Eles diziam que só existe um bispo de bispos, que é Senhor Jesus, e abaixo dele tá todos os bispos de igrejas. Sim, um bispo é só o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou seu sucessor. Pegou a chave e toma, Pedro. Você tá a chave para governar. Tanto que o termo Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o termo de pacentar a minhas ovelhas. Não vejo mais ninguém na Bíblia que citando isso. Certo? Igreja, que são bispos locais. Para terminar, para não ficar muito longo, Concílio de Nicéia, Cano 6, vai falar que assim como o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo de Roma tem uma jurisdição limitada ao seu próprio território de Roma, e não que ele tenha uma jurisdição universal, que é bispo de bispos e manda sobre todos os bispos. Mateus 16, 18, a gente acabou, eu fiz há poucas semanas atrás uma live no meu canal de 4 horas de duração só sobre esse texto. Nossa. Que a gente vai ver que não está sequer falando que Pedro era a pedra fundamental da igreja. A pedra ali é a própria confissão que Pedro professa em Jesus. E a esmagadora maioria dos pais da igreja interpretando. Claro que Pedro não fala que ele é a pedra. Ele é a pedra que vai edificar a igreja. Se pegar em 1 Pedro 2, 4, 5, diz bem claro. Quais outras pedras vós também tornardes? Vai edificar esse material edifício. Vai edificar esse edifício. A pedra de ângulo é Cristo. Os apóstolos são as pedras. Gálatas 2:9. Paulo reconhece que são as colunas e vai edificar a igreja. Olha só. O cara fez 4 horas sobre isso. É só 1 Pedro 2. É só. Momento nenhum São Pedro fala que é a pedra. É a confissão de Pedro? Sim, a confissão de Pedro. Já está na barca de São Pedro. Aqui, ó. Pedro, 2 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. Ó, a pedra viva, Pedro está falando que é Cristo. E quais 5? Outras pedras vós também tornardes. Os materiais deste edifício. Espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. Porque lê-se na Escritura, eis que põe-se uma pedra angular, escolhida e preciosa. A que nela puser sua confiança não será confundido. Ó. Deixa bem claro. Não vem com essa patifaria que a gente já tá igual o pastor Augusto Nicodemos. Tá igual o Mocelim. Não, pô. Efésios 2:20, edificar seu fundamento dos apóstolos, tendo por pedra o verbo, Cristo. Certo, ô doutor? E a esmagadora maioria dos pais da igreja interpretaram dessa forma. Agostinho escreve um livro chamado Retratações, onde ele vai se retratar da antiga posição que ele achava que era pedra. Ele fala, não, a pedra é Jesus. Ele vai mostrar todas as razões porque ele entende que a pedra é Jesus, né? E, inclusive, você mesmo se... Sim, os caras falam, eu tenho isso escrito, eu tenho, mas a pedra é Jesus. Simples entender isso. Se você falar que Pedro ele é a pedra, você é um herege. Eu também sou um herege. Pedro ele é a pedra que vai edificar a minha igreja. Dentro de João 1,42, não será chamado mais Pedro, mas será chamado Cefas, quer dizer pedra. Então, quem é essa pedra que vai edificar a igreja? As Apóstolos 14, que está pregando primeiro.
São Pedro. Não a pedra de ângulo, a pedra que vai pastorear a igreja. Porque tinha os 11. A quem foi dada a revelação? A São Pedro. Pedro, foi a carne, eu senti, eu disse, mas meu Pai que está no céu. Eu dar-te a chave de ligar e desligar. Então, só quem tem a chave de ligar e desligar é a pedra, que vai pastorear a igreja, que vai edificar a igreja, que vai enviar. 1 Pedro 5,1 ali você vê. Pedro exaltando eu, ancião também, tal, etc. Atos Apóstolos 15,7. Nem Paulo, nem Tiago, nem Barnabé colocou a casa em ordem. Pedro. Só faz bosta da boca desse cara, mano. Misericórdia, pô. Jesus, ele vai mostrar todas as razões porque ele entende que a pedra é Jesus, né? E, inclusive, mesmo se a pedra fosse Pedro, não significaria que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro e tal, e que ele tem autoridade sobre a igreja. Tá bom, tá bom. Vamos aqui pra finalizar esse vídeo aqui. Os caras esquecem a Bíblia, pô. A Pedro, mesmo se ele fosse bispo de Roma, mas ele não tem a permanência e a autoridade para pastorear outras igrejas. Não interessa, meu irmão. Aqui, ó, a comunidade de Atos, de Jerusalém ali. A comunidade aos Coríntios, a comunidade aos Gálatas, a comunidade aos Efésios, as comunidades aos Colossenses, as comunidades Filipenses, a comunidade da Gálata, a comunidade de São Timóteo. Tem que estar sobre esse pastoreio. Por quê? João 21,15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama mais do que esse? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabe que te disse Jesus, apacenta meus cordeiros, ó. Tá falando algo para outras pessoas? Tá falando para esses pastores aí que fundam igreja, tal, etc. Especificamente para São Pedro. Porque São Pedro tem a primacia, tem a revelação, porque Cristo rogou, orou por esse pastoreio. Lucas 22, 30 e 31. Que a profecia de Mateus 16, 18 está ali. Mateus 16, 18, 19. Você vê, o que você ligar aqui, será ligado. O que você desligar aqui, será desligado. Então, não tem como essas comunidades não estar sobre esse pastoreio. Se não tiver sobre esse pastoreio, o Dr. Lucas Manzoli está contra a Bíblia. Está contra o que Cristo está profetizando aqui, ó. João 21, 17. 16. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que chama, diz Jesus, apacenta os meus cordeiros, ó. Pela segunda vez, falando, para destruir a cagada que São Pedro negou para Cristo 3 vezes. João 21, 17. Pedro perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez e respondeu: Senhor, sabe tudo, tu sabe que chama de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Bíblia, pô. Se eu for nesse contexto de Lucas Manzoli, eu estou negando somente a Escritura. Estou negando o que Cristo está declarando. Estou negando a profecia da Escritura. Eu sou um herege, eu sou um mentiroso. Eu tenho uso pessoal da Escritura porque eu estou distorcendo. E como Pedro vai morrer? Como Pedro vai glorificar, vai edificar essa igreja, etc, etc. E todos os pais patrísticos são testemunha disso, como Santo Irineu de Leão, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, o Eusébio de Cesareia, é testemunha viva. Lina ali assistiu o martírio de São Pedro, pô. João 21, 18. Em verdade vos digo, quando era mais moço, cingia-te, andava aonde queria, mais quando fores velho, estenderá a tua mão, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. E depois de sim ter falado, acrescentou: segue-me. Como foi fundada a igreja escolhida? 1 Pedro 5,13. Pedro pregado de ponta cabeça. Paulo decapitado. Só você pegar aqui no Google, ó.
uma ideia para você que é apologeta católico, que odeia essa mentira desses doutores, ó. Simples, ó. Vou dar um pause aqui pro vídeo não ficar grande. Olha só, voltando aqui, ó. Informações sobre testemunhos oculares direto do martírio de São Pedro em Roma provém principalmente de relatos da tradição cristã primitiva, escrito de historiadores eclesiásticos, e não de testemunhas seculares ou da patrística, especificamente a ação a patrística. No seu pedido, não considere como as fontes históricas depositaram, ó, etc, né? Ó, Papias de Herápolis, anos 60, 130 DC. Um dos primeiros escritos cristãos cuja obra, embora fragmentária, é citada por Eusébio de Cesareia e sugere que o Evangelho de Marcos foi escrito com base na pregação de São Pedro em Roma. Clemente de Rona, final do século I ADC, em sua primeira epístola aos Coríntios, 95, né, ADC, ele fala do martírio de São Pedro e Paulo em Roma durante a perseguição de Nero, o que é um testemunho antigo. Olha só, cara, você não precisa nem ir muito longe para escutar esse blá 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 de Lucas Mazzoli. E nasce de Antioquia, no início do século II ADC, né, depois de Cristo. A caminho do seu próprio martírio em Roma, ele escreveu uma carta aos romanos, ano 107, referindo-se a Pedro e Paulo como figura de autoridade que deram ordem aos romanos, indicando a presença e morte deles. Ireneu de Leão, ano 130/202 ADC, ele afirma claramente em contra as heresias que Mateus escreveu seu evangelho enquanto Pedro e Paulo pregava, fundava a igreja em Roma, onde também sofreram martírio. Tertuliano, final do século II, no início do século III, menciona o martírio de Pedro por crucificação de cabeça para baixo, segundo a tradição, e de Paulo por decapitação em Roma. Eusébio Cesareia, considerando o pai da história eclesiástica, né, pai da igreja, ele cita várias fontes anteriores, como as mencionada em cima, para confirmar a presença e o martírio dos apóstolos em Roma, sob Nero. Atos de Pedro, apócrifos, ó, século II ADC. Embora não seja canônico, esse texto relata em detalhes a prisão e multidão que tentou defendê-lo, incluindo rico e pobres, e crucifixão invertida de Pedro no circo de Nero, mencionado um senador romano chamado Marcelo, que enterrou no seu corpo. Esses relatos foram base da crença histórica e da tradição cristã. De Pedro foi martirizado em Roma, provavelmente no circo de Nero, local da atual Basílica de São Pedro, durante a perseguição de Nero por volta de 64 e 67 ADC. Cara, fato histórico de Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Simples, pô! Hoje nós temos essa facilidade da internet. Ah, vamos, beleza. Lucas Mazzoli tá falando que Pedro nunca esteve em Roma. Vamos estudar aqui a história. Eu não tenho computador igual a eles, né? Ah, mas qual é a verdadeira igreja? Vamos na história. A oração Ave Maria é uma oração bíblica, tal, vamos na história. A primeira igreja primitiva, as imagens, é uma heresia? Vamos na história, pô. Eu tô aprendendo muito com isso, pô. E nunca deixar de lado a escritura. Você estuda a história e Bíblia, os dois. Você refuta os caras na Bíblia, você refuta os caras na história, você refuta os caras na tradição.
Por que isso acontece? Para que eu faço isso? Por quê? Para levar você para amar cada vez mais a igreja. Para não ser seduzido por esses lobos. Simples. Você viu tanta referência? É só um resumo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.